destaque. No cenário internacional, a semana começou com novidades sobre o acordo comercial entre China e Estados Unidos. Parece que finalmente as duas potências concordaram que o acordo vai ser seguido, mas ainda tem dúvida se a China vai de fato aumentar o quanto ela prometeu de compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Nessa semana, a gente também teve a convenção do Partido Republicano. Confirmou quem? Donald Trump, para a reeleição à presidência dos Estados Unidos nesse ano. Bom, a convenção não trouxe nada de muito novo, né? Muitas críticas ao candidato aí, Joe Biden, falando sobre a relação com a China, sobre os negócios do seu filho, sobre o que o Donald Trump tinha a falar a favor do seu próprio mandato. Ele falou sobre a economia e também tentou um apelo à população negra, às mulheres e às minorias no geral. Isso se torna um tema mais importante ainda, porque nessa semana a gente teve um protesto muito grande no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e a gente teve até isso refletindo nos esportes. A NBA, a maior liga de basquete dos Estados Unidos, cancelou grande parte aí dos jogos. Então esse tema vai continuar muito importante e, lógico, ele pende a favor de Joe Biden, que foi vice-presidente do presidente Barack Obama e tem na sua chapa como vice-presidente uma mulher negra. No final da semana, a gente teve aí o grande destaque econômico, né, que também veio ali dos Estados Unidos. Então, no simpósio de Jackson Hole, que estava todo mundo esperando, o Fed confirmou uma mudança de estratégia da sua política monetária. A grande surpresa não foi de fato na estratégia em si, que continua sendo prover estímulos monetários aí para esse momento de incerteza que a gente está vivendo no mundo e nos Estados Unidos. Então, o mandato dele é tanto de atingir a meta de inflação, que é 2%, quanto uma meta de desemprego. Significa que o Banco Central, né, o Fed, ele vai ser levemente leniente com a inflação até que a taxa de desemprego caia para um patamar que ele esteja confortável o suficiente. Pra gente aqui no Brasil, não muda muita coisa, mas o recado é bem claro. O Fed vai continuar injetando liquidez na economia, estimulando a economia norte-americana com taxas muito baixas de juros por um tempo em que ele achar suficiente. No Brasil, os destaques da semana incluíram a aprovação pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, da transferência de 325 bilhões do resultado do Banco Central para o Tesouro Nacional. O presidente do Banco Central, o Campos Neto, ele estava checando com o TCU se isso era realmente legal, porque essa transferência de resultado foi vedada por uma lei lá em 2019 para justamente impedir que o Banco Central financie o Tesouro Nacional, que por sua vez é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o TCU falou que tudo bem, tá tudo liberado, a gente está num período de calamidade e que foi estabelecido a PEC do orçamento de guerra, então não teria grandes problemas se isso acontecesse. Tivemos também a divulgação do IPCA 15, que é a medida de inflação ao consumidor, que ela mede do dia 15 ao dia 15. Ela é bem parecida com o IPCA. O que importa é que ela veio no acumulado em 12 meses para 2,28%. Isso fez com que a gente elevasse a nossa projeção de inflação de 1,1% para 1,4% ao final do ano. E por que isso aconteceu? Porque a gente está vendo alguns preços bem específicos subirem um pouco, por exemplo, das commodities, assim como o dólar, que se valorizou em relação ao real e também acaba pressionando os preços. Mas como a gente tem uma atividade ainda bem deprimida, tá? A capacidade ociosa tá muito alta, isso faz com que a pressão para os preços ficarem mais para baixo, ela é mais forte do que a pressão para os preços subirem, principalmente quando a gente olha os preços ao consumidor. Mas o grande destaque dessa semana no cenário doméstico foi a volta dos que não foram. Sabe aquele pacote que foi reformulado do que ele tinha sido anunciado, mas voltou, o Pro Brasil? O ministro Guedes disse que na terça-feira ia ser o Big Bang Day. Esse dia acabou sendo adiado e não tivemos um pacote anunciado com tudo aquilo que o governo estava prometendo. O motivo do adiamento foi que ainda falta acordo dentro do próprio governo
governo sobre alguns pontos bem importantes do projeto, especialmente o Renda Brasil. O governo ainda não concordou qual que vai ser o valor e da onde vai vir o dinheiro. O Ministério da Economia tinha proposto uma realocação de programas sociais já existentes, o principal deles sendo o abono salarial, que no ano passado teve um orçamento de 17,6 bilhões de reais, então daria uma bela forcinha aí para o Renda Brasil. Mas o presidente Bolsonaro não gostou muito da ideia e disse que não ia tirar do pobre para dar para o paupérrimo e mandou o programa de volta para o Ministério da Economia para que ele fosse reprogramado. Então, na falta de acordo, o programa não foi anunciado. A única parte do programa que acabou sim sendo anunciada foi o Minha Casa Minha Vida repaginado, o Casa Verde Amarelo. Ele não tem grandes diferenças do programa que já existia, mas ele provém juros um pouco mais baixo para a parte mais pobre da população e a regularização de imóveis até então desregulamentados, ou seja, que as pessoas moram, mas não está em situação legal. Para a semana que se inicia, então, o foco vai continuar sendo o fiscal. Provavelmente a gente vai saber aí o valor do auxílio emergencial, que deve ser estendido até o final desse ano. E talvez, quem sabe, saberemos também o formato do programa Renda Brasil. As pressões para maiores gastos e sobre o teto de gastos vão continuar, mas não tem mágica e achar uma solução não vai ser fácil. Os mercados já estão reagindo. A gente consegue ver a curva de juros, que é aquela expectativa dos juros futuros, inclinando, ou seja, o pessoal vendo a casa pegando fogo lá na frente. Lembrando que o governo precisa enviar uma proposta de orçamento para o ano que vem ainda essa semana. Todo foco no fiscal. Bom, gente, esses foram os destaques da semana para você estar bem preparado para a semana que se inicia. E eu vejo vocês no próximo Economia em Destaque.